A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, esteja em vossos corações. Neste momento quero estar compartilhando com vocês uma palavra que Deus me incomodou a respeito de muitas situações que surgem no dia a dia, que se levanta algumas situações contrárias para nos desanimar, para nos entristecer, para nos fazer parar na nossa caminhada. Diante de tantas coisas que têm surgido, o Senhor me trouxe à memória esta palavra. E eu vou estar lendo aqui, irmãos, para não ficar com falha nenhuma no que está escrito nesse conteúdo. Hebreus 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Irmãos, eu fiz questão de ler para que eu não pudesse engolir nenhuma palavra ou tirar alguma palavra do que está escrito. Se Deus está determinando, através desta palavra, que sem fé é impossível agradar a Ele, como que nós podemos estar servindo a Deus sem ter fé? Como que nós podemos estar se aproximando de Deus sem ter fé? Como que nós podemos elevar as nossas orações até Ele sem ter fé? A palavra é bem clara, meus amados irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, como é que a gente se aproxima de Deus, meus irmãos? É no momento das dificuldades, no momento das lutas, no momento das provações, das adversidades, de tantas coisas que surgem e que se levantam contra nós, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela conjugal, seja ela profissional, seja ela na área da saúde. Várias formas existem de situações que vai fazer a gente se levantar em oração para buscar a Deus. Porque a única forma que a gente busca a Deus, que a gente se aproxima dele, é através da oração. É através do clamor. Muitas vezes chorando, muitas vezes entristecido, muitas vezes sem esperança de que nada pode mudar ou se resolver naquela situação. Mas o Senhor diz que é necessário crer que Ele existe. Porque a gente se direcionar a Deus sem crer que Ele existe, meus irmãos, e que é galardoador, o galardoador é aquele que dá um galardão para aqueles que buscam, para aquele que se aproxima dele. Então nós temos que ter essa convicção, irmãos, que quando estamos passando por qualquer adversidade, nós temos que exercitar nossa fé, se aproximando de Deus em oração, em clamor, muitas vezes no anonimato, sem ninguém ver, para que somente o Senhor contemple a tua fé através daquilo que você está se dirigindo a Ele. Você buscando a presença de Deus, você clamando de todo o seu coração, você executando as tuas petições diante de Deus, com a convicção que você vai obter resposta. Você tem que crer, eu tenho que crer que Ele vai responder. Mas a palavra de Deus está escrito que, segundo a sua vontade, as nossas petições, irmãos, têm que estar enquadradas segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. O que é que Ele tem para mim? O que é que Ele tem para você? Que talvez você ainda não saiba, ou que você está fingindo que não é com você. Deus não chama ninguém por acaso, Deus não escolhe ninguém por acaso. Deus não distribui dons por acaso. Tudo tem um propósito. E nós temos que executar o propósito de Deus nas nossas vidas, acreditando que Ele existe.
Porque da boca para fora, irmãos, é muito fácil a gente falar. Quando tudo vai bem, é muito fácil você dizer que crê, eu dizer que creio. Mas quando está totalmente ao contrário, segundo as nossas necessidades, as nossas condições, que não tem como se resolver o problema, não tem como se resolver aquele propósito, aquele, qual é o nome exato que eu posso colocar? Aquele muro que se levantou diante de você. Onde você olha para cima e vê o tamanho do muro que está na tua frente, que você não consegue transpor. A palavra de Deus diz que com o meu Deus eu passo no meio de um esquadrão. Com o meu Deus eu salto muralhas. Se nós não colocarmos diante de Deus a nossa fé junto com as nossas petições, nada vai acontecer. Ah, Deus sabe de tudo. Ele conhece o meu coração, conhece as minhas necessidades, sim. Mas está escrito: aquele que pede, recebe, tem que pedir. Aquele que busca, encontra, tem que buscar. E aquele que bate, abrir-se-lhe-á, ou seja, se abrirá, tem que bater. Não tem como a gente conquistar o impossível diante das dificuldades que surgem sem a gente crer, sem a gente se dirigir a Deus com convicção que Ele tem poder, que Ele existe, que Ele é galardoador para nos abençoar, para nos ajudar nas nossas petições, naquilo que nós não conseguimos fazer, naquilo que nós não conseguimos resolver. Irmãos, eu vou deixar uma dica para vocês. Para você que está ouvindo essa ministração, esta palavra. A palavra de Deus diz que Deus tem poder sobre o reino dos homens. Deus pode intervir em qualquer situação em nosso favor, porque Ele tem poder sobre o reino dos homens. Se Deus determinar, meus irmãos, não tem quem resista àquilo que Ele determina através da vontade dEle para ser feito em favor daquele que Ele quer responder à petição, à oração. Então, neste momento, eu deixo essa palavra ao teu coração. Se Deus falou com você, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, né, que é para ser divulgado, porque eu estou começando agora nessas ministrações, nesse ministério, através dessa plataforma, porque não tem como eu alcançar determinadas pessoas se não for através de um compartilhamento, de que esse vídeo possa chegar a outras pessoas, para que essas pessoas possam ter um despertamento do que Deus tem para elas também. Eu não estou gravando aqui com o interesse de ficar conhecido. Não, porque está escrito que as nossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus. Se Deus me conhecer e conhecer você, é o suficiente. Ele nos torna conhecido, porque não tenho nada para oferecer a cada um de vocês. Mas o Deus que eu sirvo, que já fez tantas obras maravilhosas na minha vida e através da minha vida, pode fazer muito mais do que aquilo que você está pedindo ou pensando. Tome posse dessa palavra. Se aproxime de Deus da forma que você tem o costume, mas com uma diferença. Crendo que Ele vai te responder. Crendo que Ele vai te abençoar segundo as necessidades daquilo que você está colocando diante dEle. Porque está escrito na palavra de Deus, muitas são as aflições do justo, mas de todas os livra o Senhor.
Tome posse dessa palavra, meus amados irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e o Senhor responda às tuas petições quando você se dirigir a Ele, crendo que Ele vai te responder, que Ele vai te ajudar, que Ele vai abrir a porta que for necessária para você tomar posse daquilo que você está pedindo. Quantas vezes eu já pude sentir esse agir de Deus em meu favor, em dificuldades que eu passei e ainda passo, mas eu sei qual é a porta que eu vou bater. Eu sei qual é a porta que eu vou bater, porque eu tenho convicção que Ele não vai dizer volte outro dia, volte outra hora. Não. Deus não chega atrasado e não se esquece dos seus. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tome posse dessa palavra e execute a sua fé com atitude de coragem nas suas petições. Especificado. Senhor, eu preciso disso, disso e disso. Não deixe de falar exatamente o que você precisa e da maneira que você quer que Deus te responda. Porque Deus é um Deus de detalhes. Olhe ao teu redor e veja tudo que foi criado, cada detalhe. A cor dos pássaros, das flores, cada tipo, tudo tem exatamente os detalhes que Deus criou. E para você, as bênçãos são detalhadas, segundo a tua fé, que eu creio que você vai pôr em prática a partir do momento que essa palavra for de encontro ao teu coração. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, em nome de Jesus.